Seja bem-vindo ao canal da ICB Florianópolis. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Na tela vai ficar o QR Code para você fazer a contribuição para a nossa igreja. Fique já com a pregação. Alguém sabe o nosso tema de hoje? Bênção no lar. Repita comigo. Bênção no lar. Fala, o meu lar é lugar de bênção. Você pode falar de novo? O meu lar é lugar de bênção. Glória a Deus. Amém. Então, hoje nosso tema é bênção no lar. Então, a palavra bênção, ela tem, vários significados também, mas o que eu quero trazer nessa noite é o seguinte, que a bênção, ela é o desejo de felicidade, de proteção de Deus à vida de alguém. A bênção é a felicidade, a proteção de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O lar é o lugar de refúgio, onde nos sentimos protegidos, seguros e confortáveis. Amém? O que fazer para ter um lar abençoado? Primeiro, oração. A oração ela é simples e definitiva, naquilo que a mesma palavra nos traz. Orar e ação. Porque nada nos adianta orar e não ter a ação, a atitude de uma transformação através da oração. Amém? Então, você precisa orar e você precisa agir. Você precisa ter a atitude, daquilo que você tem orado, daquilo que você tem buscado. Vamos lá. Esse ambiente que nós chamamos de lar, que é a nossa casa, ele precisa carregar essa bênção que vem de Deus para conosco, que a bênção é a felicidade, a proteção de Deus para a nossa vida. Também, porque tem várias outras coisas. Então, será que nós temos carregado a bênção de Deus conosco? Será que os lugares que temos habitado, frequentado, andado e passado têm sido lugares de bênção? Reflita um pouquinho. Porque para falar de lugares abençoados, primeiro a gente vai falar do lugar. Lugar onde habitamos, andamos e passamos, se ligam com a gente, como se esses ambientes se relacionassem com a nossa alma. Exemplo, festas, baladas, resenhas, Esses ambientes, esses lugares, nós estamos falando dos lugares. Se eu estiver num ambiente desse, ele não condiz com a bênção de Deus para a minha vida. Porque a bênção de Deus é a felicidade e a proteção de Deus para nós. E se nós estivermos num lugar desse, não condiz com o propósito que Deus tem com a nossa vida. E assim que a gente sai de um lugar como esse, quando a gente chega em nossa casa, o que será que nós estamos transmitindo para dentro do nosso lar? Não estou dizendo que você tem que andar só em lugares, santo, não posso andar com pecadores. Não é sobre isso. É sobre frequentar, habitar em lugares como esse. Então, a gente conclui que, dependendo do ambiente, do lugar onde a gente habita, onde a gente vai, ele condiz com a bênção que a gente precisa. Então, e se a gente vai para um culto? Diz assim comigo, ambiente. Mais alto, gente. Ambiente de propósito com Deus. É o culto. Com certeza, eu chegarei em casa com uma palavra e uma atitude
de bênção. Não é verdade? Porque quando você vem para um culto, você vem para escutar a voz de Deus. Você vem para ser transformado, para ouvir um direcionamento. Então, não tem como você vir para um culto e sair da mesma maneira. Porque através da oração, a sua vida pode ser transformada. Mas você também tem que querer, assim como foi ministrado na última quinta-feira, você precisa querer essa transformação. E aí sim, você carrega para a tua casa a bênção, a proteção e a felicidade de Deus para dentro do seu lar. Amém? Então nós podemos refletir que lugares onde habitamos e andamos definem a bênção que precisamos. Né? Porque dependendo do lugar onde eu habito, determina a bênção que eu preciso. Não é verdade? Lá em Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. É a palavra que diz. A sabedoria, ela é dada a quem a busca. Assim como que os que o buscam o Senhor o encontram. Sem a sabedoria, não é possível a edificação de um lar. Em Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. A construção de uma casa, ela nos remete à família. E família é propósito de Deus para cada um de nós. Amém? E a família é a base da construção de um lar, é a base da construção de uma casa. Ela precisa estar alicerçada na rocha, a rocha que é Cristo. Em 2 Samuel 22:32 diz assim: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? No versículo 47 diz: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Estão muito mudo. Será que não está? Amém. Então entendemos que o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, ela precisa estar alicerçada em Jesus Cristo, pois Ele é a rocha em quem podemos edificar a nossa casa. Amém? Já estou acabando, é bem rapidinho. Em Mateus 7:24 diz, capítulo 24, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa. E nada ela se desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo. Será que o nosso lar, ele está firmado, edificado em Jesus Cristo? Será que quando nós saímos de um culto, nós saímos edificados? Porque aqui não está todo mundo que mora com você. Alguém ficou lá. Ou seu vizinho, ou seus parentes, a sua parentela, alguém ficou no lar. Será que quando você sai de um culto, você sai edificado para edificar quem ficou? Quem precisa dessa salvação, dessa edificação? Porque devemos abençoar o nosso lar. O nosso lar é um lugar, o nosso lar é um ambiente onde passamos a maior parte do nosso tempo. Ele precisa ter essa bênção, que é a felicidade, o refúgio e a segurança em Cristo.
Então, nessa noite, nós precisamos entender que o nosso lar, nós precisamos profetizar que a nossa casa, ela é morada de Cristo. Que Ele é o centro daquele lugar. Amém? Quando começarmos, temos essas ações, essas orações, essas atitudes de verdadeiros filhos de Deus no nosso lar, a nossa casa será uma bênção. Porque às vezes o que falta é nós sermos bênção dentro da nossa casa. É ser o exemplo, né? Que essa é a parte mais difícil, né? A parte fácil é vir aqui falar para um desconhecido. Vai, você consegue, Jesus é contigo. Difícil é lá na sua casa, quando você está estressado, sem dinheiro, sem dormir direito. Filho fala com você, ai, me deixa em paz. Marido fala, ai, agora não. Será que estamos edificando o nosso lar com essas atitudes? Tá piscando aí, né, vó? Trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa garante paz, proteção e prosperidade espiritual. A palavra de Deus em 2 Samuel 6:10 diz assim: assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou a direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Sabemos que, eu não sei se todos conhecem essa passagem, mas sabemos que essa passagem, ela fala que Davi ele queria transportar, né, transferir, levar para a sua cidade a arca da aliança que representava a presença de Deus, representa a presença de Deus. E Davi, ele colocou a presença, a arca da aliança para carregar através de bois, né? E eles foram nessa caminhada para Jerusalém. E no meio disso, os bois tropeçam e a arca meio que vai cair e um dos que estavam ali naquela trajetória coloca a mão, como se fosse pegar a arca. E Deus não se agradou dessa atitude, e mesmo naquela mesma hora, o homem morre, Uzá. Ele acaba morrendo. Só que o que me chamou a atenção aqui, na versão da minha Bíblia, né, que fala que Davi estava fazendo o quê? Ele estava levando a presença para Jerusalém, de uma maneira incorreta. Mas ele estava. E aconteceu um episódio no meio do caminho. E dentro desse episódio, o que aconteceu? Davi teve que mudar a direção. Davi teve que parar para prestar atenção no que ele estava fazendo. E com isso, a direção da presença de Deus foi para a casa de um homem chamado Obed-edom. E isso que me chamou a atenção. Porque às vezes nós saímos da nossa casa, viemos para um culto, vamos para uma conferência, vamos para um chá de mulheres, um culto de homens, achando que é só mais um culto, só mais uma noite. Mas não. Deus ele mudou a direção para trazer a presença para dentro de você. Você precisa acreditar que um lugar como esse, um ambiente como esse, é Deus trazendo você para cá. Você poderia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas Deus trouxe você aqui, porque Ele quer levar a presença para dentro de você. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus faz isso para transformar, para tocar, para modificar a sua vida. Porque através da sua vida você vai edificar a tua casa e você vai ganhar a tua família. Porque esse é o ID do Senhor. O ID do Senhor é você ir lá e resgatar a sua casa. Resgatar a tua família. Amém? Então, eu achei interessante isso. Que Davi, ele mudou a direção. De Jerusalém, ele teve que parar. E ali uma família foi abençoada. Então, você crê que Deus ele pode mudar trajetórias e destinos
só para encontrar com você? Você acredita que Deus ele pode mudar totalmente a trajetória para alcançar a tua casa? Porque a palavra diz que ali aquela presença ficou por 3 meses e ele e a família dele foi abençoada. Não foi só ele, não foi só o sacerdote, foi a família. Então você entende que a bênção que você recebe hoje não é só para você? Você entende hoje com o que você vai sair daqui, com a edificação que você vai sair daqui? Não é só para você, é para sua casa, é para o seu lar, é para sua parentela, é para o seu filho que não está aqui, é para o seu esposo que não veio, é para sua esposa que não quer. Então Deus, ele é o Deus do impossível. E se for preciso, ele muda destinos só para alcançar a sua geração. Amém? Viu? Já vou para a última. Como fazer para ter um lar abençoado? O que fazer? Por que fazer? E como fazer? Nós precisamos aplicar a rotina do devocional com Deus em nossa casa. Fazer a leitura da Bíblia. A palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela restaura, traz prosperidade. Então, através dessa rotina que você aplicar dentro do seu lar, a sua casa vai ser transformada, edificada, liberta, curada, restaurada e próspera. Do que a sua casa está precisando? É de uma libertação financeira? É de uma libertação espiritual? De uma libertação do apego? Precisa fazer um limpa lá, né? Arrumar a bagunça. Tirar tudo que não provém de Deus. Tudo aquilo que você não usa não é mais seu. Tira. Libertação de sentimentos ruins. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. É uma libertação, você precisa. Se você se sente assim, você precisa. Porque através dessa libertação, o seu lar vai ser abençoado. A sua casa, ela precisa de cura? Cura da alma, uma cura física. Precisa de restauração? Precisa de prosperidade? Então você precisa aplicar uma rotina de devocional com Deus. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Rotina com devocional em casa não isenta estar no culto, tá? Rotina com devocional na sua casa, com a sua família, não isenta, não anula aquilo que você precisa fazer aqui. Amém? Que vai que confunde aí, né? Pensa que eu estou falando que não é para vir para a igreja mais. Segundo, fazer orações específicas, pedindo a presença de Deus, proteção, paz, saúde, união para todos que moram na sua casa. Porque às vezes você, né, a gente já ouviu muito isso em libertação, em perdão. Deus perdoa todos os meus pecados. Mas não é assim. Faça uma oração específica. Ore o Salmo 91 pela casa. A casa é sua. Grita, louva, adora. A casa é sua. Chama Ele para dentro da tua casa. Ele não é intrometido. Você precisa convidar o Senhor Jesus para habitar dentro do seu lar. Unge os cômodos da sua casa. A porta, os portais. Né? É a atitude. É a oração e a ação. Terceiro, você pode ter uma célula na sua casa. Olha que legal. Quem está falando aqui no altar não tem célula na casa. Olha que legal. Acho que é por isso que meu rosto está até queimando aqui. Queimando de vergonha. Você precisa de uma célula na tua casa. A tua casa vai ser uma bênção. Assim, presta atenção.
Assim, incentivando todos que moram na tua casa a participar, tornando este momento abençoado e especial. Você sabia que eu não fui alcançada exatamente dessa maneira, mas eu fui alcançada porque um povo doido ficava na casa da minha sogra, fazia célula e ficava lá, tricotando, adorando, bagunçando, tirando meu sono, cantando alto, louvando alto. Foi através de uma célula. Aí chegou um pastor lá, né, meio doido. Aí o mais difícil era o meu esposo. Ele falou, gostei desse pastor aí. Eu falei, ai, graças a Deus. Mas esse povo faz muita bagunça. Mas foi através de uma célula que eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Então talvez está faltando uma célula lá. Tem líder disponível aqui. Amém? E aí eu trouxe alguns versículos aqui que você pode usar. Depois eu posso enviar também. Que você pode usar na hora que você for orar e agir dentro do seu lar. Amém? Em Efésios 6, versículo 10 ao 18. Deixa eu ver se eu acho. Ah, abri certinho. Só mais uma folha. Mais uma. O versículo a palavra é Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. É um versículo de oração, de proteção contra o mal. Se você quer um lar abençoado, você precisa orar profetizando que o mal não vai entrar lá. Então você precisa se revestir. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade e lugares celestiais, e vai indo até o 18. Aí seu marido deixa uma toalha na cama, o meu não faz isso mais. Aí você quer brigar com ele, mas não é com ele. É cilada. Finge que não está vendo, sai de perto, vai orar. Quando você voltar, ele já pegou a toalha. Amém. Que o pastor já me corrigiu aqui, tá? Os homens não deixam porque eles fizeram discipulado. Já fiquem sabendo, viu, mulheres? Eles fizeram discipulado, tá? Então, não se estressa, não é contra a carne. Amém? Peça paz e harmonia. Colossenses 3,15. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Amém? A sua casa, ela faz parte do corpo de Cristo. E se ela não está aqui, nós estamos com o membro faltando. Amém? Agradeça pela provisão e pela vida da sua família. Em Jó 10, 12 vai dizer assim: tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Saiba ser grato. Porque muitas das vezes nós não vemos, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando a todo momento. E a cada murmuração, Deus vai passar lá na outra casa. Murmurou, foi para o vizinho. Murmurou, foi para outro vizinho. Então você precisa aprender a ser mais grato. Amém?